paz, queridos, que palavra abençoada do pastor Alexandre, sempre nos ensinando, e agora com seu programa Abra Sua Bíblia. Muito obrigada, querido. O nosso entrevistado de hoje é o pastor Ruidenberg Novaes, que iniciou seu ministério evangelista em 72, consagrado ao ministério pastoral em 91. Boa noite, pastor. Boa noite, Elisângela. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Amém. Consagração apostólica em 2015. Por causa de um sonho, o senhor iniciou viagem missionária para a Namíbia em 2009, graduado e doutorado em teologia, casado com a pastora Iraci. Grande beijo, pastora. 2 filhas e um casal de netos. Tá tudo certinho, Isso. pastor? Tudo certinho. Oh, querido, tantas coisas maravilhosas na sua biografia, não é mesmo? Eu gostaria que o senhor falasse como foi esse sonho que o senhor realizou aí através de um sonho indo para a Namíbia, o país aí do continente africano. Como que aconteceu isso, pastor? Então, Elisângela, é muita coisa, muita informação para se dar em pouco tempo, mas era um sonho de criança. Eu fui alfabetizado numa escola missionária que funcionava na casa do meu avô, lá na Chapada da Diamantina, na Bahia. Sim. Então, os missionários, uma vez por ano, iam lá, e eu ficava assim, observando e pensava, com os meus 8, 10 anos de idade, será que um dia eu vou falar bonito igual esses missionários? E o meu avô, ele fez uma profecia. Ele era líder da igreja que funcionava na casa dele. Ele disse, eu não serei pastor, mas um dia um neto meu será pastor. E, na verdade, ele não viveu para ver isso. E eu, como neto mais velho dos dois lados, das duas famílias, tenho o prazer de cumprir essa profecia do meu avô. E tem também um primo meu, um apóstolo, que trabalha na Bolívia, e um outro neto dele que se tornou pastor também aqui em São Paulo. Então, já é uma coisa meio de família, né? E em 91 eu assumi o ministério pastoral como auxiliar de uma igreja aqui em São Paulo, e eu achava que o meu sonho de ser missionário havia se esgotado, né? Acabado a oportunidade. Mas eu planejei pastorear a igreja, tornei-me depois pastor titular de uma igreja filha da então igreja, uma igreja batista, né? E eu planejei pastorear a igreja até os meus 55 anos de idade. Depois eu queria entregar a igreja para os pastores que eu já tinha treinado, né? Nós temos um seminário, treinamos vários pastores e tal. Eu realmente completei os meus 55 anos em junho de 2009, mas em fevereiro de 2009, antes de eu completar os 55 anos, eu tive um sonho maravilhoso, aqui mesmo onde estou, na minha casa, aqui em Serra Negra, São Paulo. Então, o sonho foi muito simples, mas muito perturbador. Até então, eu não sabia, desculpe a minha ignorância, né? Mas eu não sabia que existia um país na África chamado Namíbia. Também justifica-se porque Namíbia passou a existir como um país em 1990. Né? Era um país novo, com apenas 19 anos. Mas no sonho, uma pessoa apareceu diante de mim, apontou e disse assim, olha, o que os alemães fizeram com a Namíbia foi pior do que o que os nazistas fizeram com os judeus. Aí, essa pessoa me mostrou uma grande caixa de madeira e disse, eles empilhavam as pessoas em caixas como essa e as trituravam. Depois aquela caixa desceu e desapareceu no chão. O sonho foi só este. Só que eu acordei apavorado em fevereiro de 2009 e fui orar. Na verdade, a minha oração eram 3 perguntas. Eu perguntava, Senhor, que sonho é esse? Que país é esse? E o que eu tenho a ver com isso?
E, ao mesmo tempo, eu tentava lembrar o nome que eu havia ouvido no sonho. Eu sabia, porque no sonho eu me achava na África. Eu sabia que era a África, aquele ambiente todo. E essa mensagem do sonho estava relacionada com esse país que eu não me lembrava o nome, depois de me acordar. Eu fui tentando, fui montando as sílabas na minha mente, foram uns 20 minutos no período de oração. De repente, eu consegui, literalmente, balbuciar a palavra Namíbia. E quando eu balbuciei o nome Namíbia, eu percebi que era realmente aquele nome que eu havia ouvido no sonho e disse, Senhor, Namíbia, Senhor, Namíbia. Foi bem assim, né? Eu não estou sendo dramático, não. Foi assim mesmo. E quando eu disse pela primeira vez, Senhor, é Namíbia, nesse instante eu tive uma visão. Eu vi uma moça atrás de mim, no meu ombro direito, aqui atrás, negra, uma estatura mais ou menos da minha altura. Eu não sou muito alto, eu tenho 1,68 m, 69. Então, essa moça começou a cantar um hino em inglês, sabe? E eu tinha esse hino em inglês. E o hino diz assim, conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Então, o pessoal aí mais tradicional conhece, né, bem esse hino. E quando eu ouvi, eu sabia que o país Namíbia estava cantando e dizendo para mim, conta-me a história de Cristo, grava isso no meu coração. Aí, Elisângela, eu desabei a chorar e comecei a chorar. E foi um momento muito tenso, foi muito forte, mudou a minha vida, né? Virou a página da minha vida, né? E aquele sonho ficou na minha mente. Na época eu já tinha internet, mas ainda esperei 15 dias para ver se aquele sonho desaparecia e batendo na minha mente, até que eu entrei na internet e existia mesmo tal país chamado Namíbia. E o meu sonho estava, na verdade, era uma mensagem, uma revelação para mim, de uma guerra que havia acontecido entre 1904 e 1908, quando os alemães invadiram a Namíbia, e tinha tudo a ver, não dá tempo para explicar aqui, é muita coisa, né? A produção e aí começou pastor. Nós temos aqui um mapa lá. Vê se a Namíbia está no lugar correto, olha lá. Sim, está no lugar correto. Se você aproximar o mapa, sim. Eu vou, não quero embolar as coisas, mas eu quero aproveitar a oportunidade, né? Sim. Se você observar, sim. Alô? Estou ouvindo, sumiu aqui. Tá, sumiu a imagem aqui, acho que é problema do meu telefone. Alô? Estou te ouvindo bem, pastor. Ok, mas eu não estou vendo nada. Não sei se você está me vendo. O meu telefone... Estou vendo, senhor. Está vendo? Estou, sim, senhor. Ok, então vamos continuar aqui. Então, o mapa da Namíbia, ele parece um machado, não é? E tem uma pontinha, assim, para a direita. O interessante, Elisângela, é que em 1978, eu tive uma visão de um mapa e uma mão segurando exatamente nesse cabinho aí, que parece um cabinho, né? Sim. Segurando e me entregando esse mapa em 1978. Eu nunca havia entendido isso. Somente em 2013, quando eu entrei no Museu da Namíbia, foi que eu entendi que aquele mapa era o mapa da Namíbia. Incrível. Então, veja só, inclusive o pastor Judson Oliveira, que você deve conhecer, testemunha disso, ele estava comigo nesse instante, ele e a minha esposa e mais uma equipe, e foi quando eu revelei esse sonho para eles naquele instante. Então, voltando lá em 2009, eu fui conversar com o cônsul, havia um cônsul em São Paulo, e começou todo um processo, e começamos a desenvolver um relacionamento, e a partir daí, todos os anos eu comecei a levar grupos de missionários para a Namíbia, né?
E nesses 10 anos, nós já levamos 144 missionários para a Namíbia, em viagens Que missionárias. maravilha! Foi assim que eu fui parar na Namíbia. Pastor, uma pergunta. O senhor estava pastoreando uma igreja em São Paulo, com a estrutura, com a sua família. Como que foi conversar com a sua família sobre o seu chamado? Bom, primeiramente, eu tive que deixar amadurecer bem. Você está falando do chamado para a Namíbia, não é? Para a Namíbia. Sim. Amadurecer bem, tive muita... eu fui atrás de pessoas que eu considero, assim, pais espirituais, para uma confirmação se aquele sonho era de Deus ou não, né? Até que eu contei para a minha esposa, eu já sabia do sonho, até eu chegar a contar para a igreja. E é interessante, vou te contar isso, que é muito relevante para responder a sua pergunta. Eu fui pregar aqui numa cidade em São Paulo, a 240 quilômetros, e eu estava procurando uma confirmação desse sonho. E eu me hospedei na casa do apóstolo da denominação e contei para ele o sonho. E ele disse assim: pastor, eu já sabia disso. Eu disse: mas como você sabia disso se eu não contei para ninguém? Você é a segunda pessoa para quem eu estou contando, a outra pessoa eu sabia que não o conhecia. Ele disse: porque eu tive um sonho que você chegava aqui na minha casa e me contava este sonho. Nesse exato momento, entrou um outro pastor, um pastor da equipe dele, e ele disse: pastor Luiz, senta aqui. E disse para mim: pastor Luiz, conta o sonho para ele. Eu falei: não, conta você. Conta. Aí, quando eu contei o sonho novamente para o pastor Luiz, ele disse assim: eu já sabia. Eu falei: como você sabia? Porque o apóstolo sonhou que o senhor chegava aqui e contava esse sonho. Então, essa foi uma das confirmações que eu tive, né? E aí eu comecei a preparar, eu preparei um estudo de mais de 1h30 para convencer a igreja e falei. No final da minha ministração, eu contei o sonho para a igreja recebeu tanto, Elisângela, e tem me abençoado tanto. Amém. E que a igreja promoveu, por exemplo, a minha consagração ao ministério apostólico por causa disso. Amém. Né? Para esse trabalho da Namíbia, eu realmente entreguei hoje não, já vai para 2 anos, eu entreguei a igreja para a equipe pastoral, tornei-me apenas membro da igreja para exercer essa função, para realizar esse trabalho. Então, a igreja, ela abraçou, por quê? Porque é um sonho de Deus. Quando você tem um sonho de Deus, ele abre as portas, né? Então, é isso que tem acontecido. Para você ter uma ideia do impacto desse trabalho, a cada ano, os primeiros anos foram construindo relacionamentos, né? Teve um ano, em 2012, foi somente eu e a minha esposa. Mas, para você ter uma ideia, em 2018, aliás, 2019, este ano não conseguimos ir. Nós alcançamos mais de 10 mil crianças. Mais de 10 mil crianças, literalmente, oraram, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Conseguimos contar a história de Cristo e ainda distribuir toneladas e toneladas de alimentos. Estou muito contente com isso. Que linda a história. Pastor Iraci entrou aí. Um grande beijo para pastor Iraci. Atrás de um grande missionário e pastor, tem uma grandíssima missionária e pastora, com certeza, né, pastor? Com certeza. Olha, sem a minha esposa, não dá. Não dá. Ela realmente é uma companheira maravilhosa. Minha esposa tem estado comigo em todos os momentos, em todas as viagens, com todos os problemas. É claro que nessas viagens, Elisângela, a gente não é assim tão floreado, né? Tem os problemas, né? Quando a gente chega lá na Namíbia, nós somos reconhecidos pelos demônios, né? Já tivemos confrontamentos, perturbações em sonhos, sabe? De demônios dizendo: vocês não são daqui, não queremos vocês aqui. Mas Deus nos deu uma convicção. Quando nós
entramos na nação, nós entramos como embaixadores de Deus. Sabe? Aleluia! Embaixadores de Deus. E quem é que vai sofrer as primeiras afrontas desse desgraçado? É eu e a minha esposa. Né? Para você ter uma ideia, nós já chegamos lá, de lá, aqui em São Paulo, ela chegou, foi direto para a UTI. Né? Meu Deus. Eu cheguei com suspeita de ebola. Né? A moça da secretaria chegou aqui, já com ordem para chamar o helicóptero para me mandar para o Rio de Janeiro. Tal era o estado de saúde que a gente volta. Mas em todas essas coisas temos sido mais do que vitoriosos. Amém. Em Cristo Jesus, nosso Deus. Tem valido a pena. Tem valido a pena. Pastor Rui, como o senhor sabe, o canal do Ministério Reino é um canal totalmente missionário. E o senhor falou uma coisa muito importante, eu gostaria de formular minha pergunta em cima do que o senhor disse. Para os jovens missionários, ou para quem está recebendo esse chamado do Espírito Santo, nem tudo são flores. Sim. O Senhor recebeu o comando do Espírito Santo, o Senhor teve a confirmação, e quando chegou lá, nem tudo eram flores, não é verdade? Qual Sim. foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou quando chegou na Namíbia? Olha, a maior dificuldade é a traição, sabe? Porque você é obrigado a confiar nas pessoas. Você investe tempo, dinheiro, você investe a sua família, investe oração, coração. A vida da gente é investida. Aí, quando você começa a confiar na pessoa local, a pessoa atrai você, porque ela está apenas interessada no seu dinheiro. Isso tem sido o pior que nós temos enfrentado. Né? Infelizmente, dentro da própria igreja, né? Porque nós não temos intenção de abrir igreja lá. Aliás, não é só lá. A nossa visão é para mais 3 países, Botsuana, Zâmbia e Zimbábue, né? Mas ainda não conseguimos sair da Namíbia. Então, nós precisamos... Quer dizer que o senhor resolveu saquear o inferno começando pela África. Sim. A Namíbia é só a porta de entrada. Porque, veja só, a Namíbia tem uma tribo chamada tribo dos Hereros, Sim. que é uma das maiores tribos, são 13 tribos, a nação é composta de 13 tribos, e essa tribo dos Hereros é a tribo que foi mais atingida pela guerra, pelos alemães na guerra, não é? Sim. E eu não sei se é por isso, mas eu imagino que por causa dos hereros, Deus nos levou para lá, por causa dessa guerra, né? E há hereros em Botsuana, em Zâmbia, que são países vizinhos. O que aconteceu? Uns 6 anos atrás, eu acordei de madrugada com um grito. O grito foi gritando, Botsuana! Mas foi muito forte. Quando eu acordei, eu falei, que país é esse, meu Deus? Aí, quando eu peguei o Google, o Botsuana é um dos países fronteira com Namíbia. Que faz divisa. Eu passei a entender, então, que por causa dos hereros habitarem também nessas regiões, então, Sim. Deus nos colocou nesse eixo. Namíbia, Botsuana, Zâmbia e Zimbábue. Né? E nós estamos trabalhando com um projeto para treinar grupos. Nós estamos organizando uma escola chamada uma escola de missões transculturais. Sim. Infelizmente, tivemos que dar uma paralisada aí, mas estamos nos reorganizando para fazer essa escola online, né? Sim. Porque há uma necessidade muito grande, Elisângela. E eu acredito muito em viagens missionárias, né? Porque eu não sei como é que está o tempo aí, porque eu não estou te vendo, tá? Eu não estou vendo nada aqui. Tá? Só tá. O pastor, o telefone do senhor, ele deu uma paralisada na sua imagem e o senhor ficou com a imagem deitada. Ah, é? Mas a gente está ouvindo o senhor e tem uma foto do senhor na tela. Tá, ok. Então, não tem problema, não.
se eu tentar mexer aqui, talvez piore, Então, né? não se preocupe, pastor, porque nós estamos tendo entendimento aqui que é luta espiritual. Tá tudo tranquilo. Luta espiritual. Então, a minha intenção é levar grupos missionários, porque eu entendo que há 3 tipos de missões, né? De missionários. Existe aquele de impacto mundial, tipo Benny Hinn, né? Jim Swaggart, então, esses homens que abalaram o mundo, Billy Graham, com grandes cruzadas, que não é o meu caso. Existem as missões locais, né? Eu creio que cada igreja cumpre a missão de Cristo, a missão, a sua vocação missionária no local onde está. Verdade. Existe aqueles missionários que vão morar no país, que é o que Jesus fez, veio morar na terra e se torna um nativo, como se fosse um nativo, que também não é o meu chamado. E existem aqueles que viajam pelo mundo, né? No caso, estou inserido nesse contexto. O que acontece? Eu me lembro que quando eu era criança, havia uma expectativa na minha família com a chegada dos missionários, que uma vez por ano compareciam lá. Eles levavam roupas para nós, levavam comida para nós, nos ensinaram a cantar os hinos, nos deram bíblias. Onde vocês moravam, pastor? Bem entre as serras da Chapada da Diamantina, na Bahia. Né? Eu morei lá até os meus 14 anos. Os americanos chegaram lá em 1870 e fizeram missões lá até 1970. 100 anos exatos. Né? Então, esse é o modelo de missão que eu conheço. Esse é o modelo que eu creio, onde você, mesmo que uma vez por ano, você constrói relacionamentos, né? E, para você ter uma ideia, um missionário veio de Cabo Verde pregar numa das nossas igrejas aqui em São Paulo. Sim. Ele subiu no púlpito, um jovem ainda, e ele contou a seguinte história. Ele disse, quando eu era criança, passou um missionário lá na minha terra, lá em Cabo Verde, e me deu um abraço. Quando aquele homem me abraçou, eu olhei para cima e pensei, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse homem. E hoje eu estou aqui por causa daquele abraço. Então, é isso que o missionário faz. Eu tenho dito para os homens, para as pessoas que vão comigo, não é? Na mídia, não precisa tanto que a gente fale do amor de Deus. Eles precisam que a gente mostre o amor de Deus. Amém. Não é com palavras. Eles estão cansados de pastores, de evangelistas, de missionários que vão lá, tiram fotos, né? E retornam para as suas nações e nunca mais voltam lá. Verdade. Então, nós estamos há 10 anos construindo relacionamentos. Deus nos abriu a porta das escolas. As escolas pedem, por favor, venham aqui. As nossas equipes vão, fazem um trabalho maravilhoso. Você pode entrar aí nas nossas páginas, aí no YouTube, no Facebook. Você vai ver isso, né? Alguns vídeos que nós temos. Nós entramos numa escola lá, por exemplo, numa única escola, Elisângela, 1.400 alunos. O diretor parou a escola para nós ministrarmos por cerca de 1 hora. Então, foi maravilhosa. Deus nos levou a um lixão, onde cerca de 80 crianças extraíam do lixão comida. Nesse ano, Deus nos deu condições de tirar essas crianças do lixão. Estabelecemos uma parceria com uma ONG local que faz um trabalho fantástico. E hoje nós fornecemos cerca de 300 refeições por dia, durante 2 vezes por semana. Não é? De Pastor, acordo qual é o endereço da página do senhor? Você tem, no Facebook, você tem Remindo a Terra. Como chama? É o Projeto Remindo a Terra. Projeto Remindo a Terra. Isso. E tem a minha página pessoal, que é Ruidenberg Novaes. E a página pessoal, que é Ruidenberg Novaes.
Isso, também YouTube Wittenberg Novaes. Agora, no YouTube, eu acabei de criar uma página específica para o povo lá da Namíbia, chama Oupa Rui, O-U-P-A. Por que O-U-P-A? Isso. Essa aí é só em inglês, está toda em inglês, né? Por que é Oupa Rui? Porque as crianças, carinhosamente, me chamam de Opa Rui. Opa é uma palavra em africano, que significa vovô. Então, é maravilhoso. Eles gritam em coro, Opa Rui, Opa Rui. Né? E eu fiquei tão maravilhado com isso, de ser chamado Vovô Rui, que eu criei essa semana uma página e estou colocando os vídeos lá onde você vai ver a nossa interação com essas crianças e também as ministrações nas escolas. É muito interessante essa página Opa Rui. Pastor, Opa é uma palavra em qual língua? Opa é em afrikaner. Em afrikaner. Entendi. Afrikaner. Entendi, em afrikaner. Uhum. Pastor, o telefone seu está passando aqui embaixo, Sim, no nosso canal Reino TV. Nós sabemos que o senhor foi na contramão de tudo, né? O moderno hoje é o pastorear igrejas cada vez maiores. A pastora Iraci colocou aí na tela, Remindo a Terra. Obrigada, pastor Iraci Novaes. Uhum. Deus abençoe. Ela colocou Projeto Remindo a Terra também no Instagram. Está passando aqui na nossa tela. Isso. E, pastor, o senhor está indo assim, foi na contramão de pastores que decidem pastorear grandes igrejas e com aquela grande membresia, o senhor entrega a igreja para os pastores e resolve o campo missionário. O senhor percebeu que o senhor está na contramão? Sim, totalmente, mas é importante você estar na contramão, porém, ser levado pelo Espírito Santo, não é? Amém. E foram 6 anos de transição, Elisângela. Não foi assim, olha, a partir de hoje, não. Foram 3 anos trabalhando, treinando os pastores. Hoje eu tenho uma equipe de pastores lá que está conduzindo a igreja muito bem, né? E a igreja me liberou 100%. E o meu grande projeto, meus grandes sonhos nesses últimos tempos é realmente configurar bem e estabelecer a escola de missões transculturais para enviar o máximo possível de pessoas, de grupos de jovens, não somente para a Namíbia, porque cada pessoa tem um chamado para uma nação, né? E é o Espírito Santo quem conduz isso aí. Eu não posso dizer para as pessoas para onde é que elas devam ir, né? As pessoas que têm ido para a Namíbia têm sido assim muito interessantes, porque eu tenho gente, por exemplo, do Chile, do México, que Deus falou com elas para irem para a Namíbia, entendeu? Nossa, que incrível. Gente do Rio de Janeiro, de BH, enfim. Deus tem falado, há alguma coisa na Namíbia. Deus nos deu uma palavra profética que eu espero que se cumpra aqui. Um rio de Deus fluirá da Namíbia para toda a África. Amém. A Namíbia é um país, o tamanho geográfico, a extensão geográfica, dá 4 vezes o estado de São Paulo, para você ter uma ideia. Olha. Né? Mas uma população de cerca de 3 milhões somente. Mas o que acontece? 60% do território é deserto. E, além disso, 40% do território da Namíbia pertence aos alemães. Eles ganharam na guerra e tomaram conta. Outros 40% pertence ao governo. E somente 20% pertence aos 3 milhões de habitantes. Ou seja, o povo não tem terra. Entendi. Praticamente nada se produz lá. Né? Quando chove, alaga aquelas baixadas todas por 1 metro de água, 2 metros de alagamento. Meia hora depois, é como se não tivesse chovido. Né? Então, não se produz. Oi.
O telefone do senhor está aqui passando, né? Aqui embaixo na tela do Reino TV, tirando orações, porque estou recebendo um monte de recadinho aqui que vamos seguir esse homem de Deus. Estou já está com uns voluntários aí, muito com o coração aquecido para a Namíbia. Tirando Amém. as orações de todos nós, que estamos aí realmente apaixonados pela história do Senhor, pela pastora Iraci, grande colaboradora, qual que é a maior necessidade que o senhor tem aí? Quem quiser colaborar com algo, quem quiser doar, missionário que quiser ralar, fazer missão, abrir mão de si mesmo por amor ao próximo, qual que é a maior necessidade que o senhor tem lá? Olha, a maior necessidade lá é comida e roupa, viu? Sim. Agora, não há como levar daqui. Por exemplo, nós levamos, foi uma loucura, nós levamos mais de 1.000 pares de chinelos. Meu Deus. Não pode. Por pouco a gente não foi pego, sabe? Eu não sabia disso. Só pode levar 10 pares. Então, qual é a estratégia? Nós precisamos levantar recursos financeiros, Entendi. levar dinheiro e comprar lá. Comprar comida, comprar o que for necessário. Né? Pastor, então, qual é a relação do dinheiro lá com o real? Com o real, quanto na moeda local? mais ou menos R$1 você compra 4 Namibian dólares. Né? Lá é o Namibian dólar. Com R$1 compra-se algum chinelo? Compra. Na verdade, é tudo dólar americano, né? Mas, por exemplo, $1 americano lá, a gente comprava na última vez 15 Namibian dólares, pra você ter uma ideia, com $1 americano, né? Então, nós temos um projeto de apadrinhamento. Sim. É uma maneira que a pessoa pode. Por quê? Pode colaborar. Porque, através do apadrinhamento à distância, a nossa equipe, o projeto Remindo a Terra, manda uma ficha para a pessoa, vai preencher, ela vai receber informações todos os meses, ela vai contribuir com R$60 por mês, somente 60. Com R$60 por mês, eu compro comida para uma criança comer 30 dias. Viu? 30 dias. Incrível. Vão repetir devagar. Com R$60 por mês, com R$60 por mês, nós alimentamos uma criança por 30 dias. Uma criança come 30 dias com um apadrinhamento de R$60. Isso. Então, através do apadrinhamento, nós levantamos esses fundos, nós temos essa parceria lá, nós conseguimos fazer a transferência do dinheiro, tudo contabilizado, e lá chama-se Samaritan Network, que é a ONG conectada à nossa. Nós tivemos que organizar uma ONG aqui. A nossa chama-se Associação Internacional da Família, né? Então, a Associação da Família recebe esse dinheiro na sua conta jurídica, não vem para mim, na sua conta jurídica, e mensalmente tira o montante para a Samaritan Network comprar o alimento lá, e a Samaritan Network, ela dá 250 refeições por dia, nossas. Nós completamos o restante, né? Quem se interessar... Pois não. Desculpa interromper o senhor. Quem se interessar por mais informações, pode pegar as informações aqui no celular que está passando abaixo na tela. Pode. 11-9657-0624. Tudo bem? Esse é o meu WhatsApp. Pode, eu vou encaminhar naturalmente para a pessoa responsável, né? Sim. Eu só cuido diretamente dos cursos, do curso de treinamento. Mas do apadrinhamento... Podem entrar em contato que o senhor consegue direcionar. Isso. Tá bom? Pastor, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Uma pena que nós temos só alguns minutinhos, porque conversar com o senhor é uma coisa muito agradável, que aquece o nosso coração, que nos inspira, que nos move. O Senhor resolveu seguir os passos de Jesus. Sim. E Deus abençoe que muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, que irão nos assistir,
que o programa fica gravado lá no YouTube, entrevista lá com o pastor Rudenberg Novaes, que elas se inspirem também a seguir o ID de Jesus. Sim. Eu gostaria que o senhor deixasse para nossos telespectadores, pastor, um recadinho para o missionário, aquele que às vezes se sente sozinho no campo, se sente abandonado, ele às vezes se esquece que de quem o chamou, né, pastor? É o dono da seara que o chamou, ele fica lá, eu tô sem recurso, eu tô me sentindo sozinho. Qual que é a palavra de encorajamento que o Senhor dá para os missionários que estão no campo agora ao redor do mundo inteiro? Elisângela, desculpe, talvez a minha palavra não seja assim a esperada, né? Porque, é a palavra certa. Porque, veja só, a igreja atua debaixo da liderança de 5 ministérios: ministério apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre. Se a pessoa não está incluído dentro do ministério apostólico, é melhor ele deixar a missão e voltar para a sua igreja, né? Porque missão tem a ver com a missão apostólica, ir por todo mundo, né? Então, às vezes a pessoa é um mestre, é um pastor e quer fazer missões, não vai dar certo. Entendi. Então, primeiro, você que é missionário, tem que achar qual é o seu lugar no corpo. Qual dos 5 ministérios você se alinha. Fique debaixo daquele ministério do qual você se alinha. Se você tem chamado para ser pastor, não queira fazer missões. E se você tem chamado para fazer missões, não vai conseguir pastorear. Tá? Então, é muito importante. Há muita gente sofrendo na igreja porque estão fora da atividade que Deus lhe deu no corpo. É muito importante você se identificar em qual dos 5 ministérios Deus te colocou. Tá? O braço a mão jamais será usada para andar. E os pés jamais serão usados para pegar alguma coisa. É assim que funciona o corpo. Agora, não devemos trocar as bolas, então. Não. Agora, se você tem convicção do seu chamado e não está recebendo sustento, precisa avaliar. Talvez o seu tempo já foi, ou ainda não chegou, né? Deus tem que sustentar aqueles que envia. Se ele está impedindo de ir agora, espere o tempo. Veja só, por que eu não fui em 1978, quando eu tive aquela visão? Eu nem entendi aquele mapa. Quando eu pensei em deixar o ministério, Deus mudou a minha vida e começou a fazer sentido o que eu aprendi na infância e a visão que eu tive em 1978. Eu esperei por 32 anos, né? Então, esse é o grande problema. As pessoas não sabem esperar. Missão é assim. Se Deus te chama e você vai antes da hora, você sofre. Se você vai depois da hora, você sofre. Mas se você não vai, você morre. Então tem que estar com os ouvidos bem atentos, né, pastor? Tem que achar o tempo de Deus, senão você vai sofrer. Amém, pastor. Muito obrigado pelo recado. Que Deus continue te abençoando poderosamente, grandemente, você, sua família, filhos e netos. Que Deus abençoe sua descendência, sua linhagem. Que tenha muitos pastores, muitos missionários, evangelistas, que eles se encontrem, como o senhor disse aí, em um dos 5 ministérios. Muito obrigada e leve nosso abraço aí para o povo da Namíbia, pastor. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado por abrir esse canal aí para dar voz aos missionários. Amém, pastor. Deus te abençoe. Amém. Querido, você que assistiu essa entrevista maravilhosa com o pastor Rui, inspire-se, pegue essa entrevista, passa para o seu amigo, se inscreva no canal, não perca a nossa programação, porque tem coisa muito interessante por aí.